Mobilidade Urbana, com Manuel Paiva. Manuel Paiva, bom dia, boa terça. Bom dia, Patrick, bom dia, senhores ouvintes. Que prazer estar com você, com o Luiz, com os nossos ouvintes, que semanalmente nós nos encontramos aqui, Patrick. Exato, toda terça-feira nossa conversa marcada aqui na CBN. E hoje você fala, Manuel, sobre congestionamentos que impactam em 14,3% o acesso a postos de trabalho. Pois é, Patrick, isso é um dado que a nossa capital, Manaus, né, ela ocupa o 8º lugar, Patrick, de 20 cidades que o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Governo Federal, o IPEA, ela fez durante 2 anos, avaliando exatamente a situação econômica, a distribuição geográfica, a ocupação urbana das cidades, cidades que começaram por São Paulo, né, como a maior cidade do nosso país, depois vem o Rio de Janeiro, depois vem Brasília, vem Maceió, vem Curitiba, enfim, as cidades do Nordeste, as cidades do Norte, né? E nós ocupamos o 8º lugar, né, com índice de 14,3. O que isso significa, Patrick? Né? Significa que na realidade, é um dado onde se mostra a dificuldade da população economicamente mais desfavorecida, que mora na periferia, que mora longe dos centros de trabalho. Né? No caso Manaus, nós temos algumas centralidades de trabalho. Né? Nós temos o centro como o grande polo de comércio que se tem, né? O comércio em si, distribuído em alguns bairros localizados, e um segundo ponto que é concentrado, que é o distrito industrial. Né? Então, faz claramente aonde é toda essa atividade econômica, geram empregos diretos e que a população que mora, assalariada, que mora na periferia, ela não mora no centro, ela não mora próximo ao centro, ela tem que se deslocar para conseguir algum posto de trabalho. Né? E aí é que vem as dificuldades. Né? Ou seja, quem é desfavorável economicamente mora mais longe. Quem mora mais longe, ela tem que utilizar um tipo de transporte, o transporte coletivo, ela tem que utilizar o mototáxi, ela tem que utilizar alguma lotação para se deslocar à procura do seu trabalho ou em deslocamento para o seu local de trabalho. É importante que se diga isso. E por que Manaus está na 8ª posição? Porque, Patrick, desde que a Zona Franca foi implantada, né, o Distrito Industrial foi implantado, e principalmente o início da década de 70, quando, na realidade, a indústria começou a se fortalecer, a montar aqui as suas fábricas, os seus chão de fábricas, né? Eles chegaram à conclusão de que, como o transporte coletivo urbano ele não era confiável, eles tiveram que fazer o transporte por fretamento, ou seja, a indústria contrata terceiros, o ônibus de terceiros, para fazer o transporte de seus operários. E isso vem, ao longo do tempo, Patrick, vem acontecendo isso. Tanto é que a frota do transporte convencional, que hoje circula em Manaus, é em torno de 1.200 ônibus, né? E tem uma frota reserva de mais de 200, então a gente diria que fica à disposição da população 1.400 veículos para o transporte convencional, de transporte, essa tarifa urbana, né? Enquanto para o distrito, nós temos 2.300 ônibus, ou seja, nós temos quase 1.000 ônibus a mais, né, à disposição do polo industrial, do trabalhador do polo industrial. Isso faz com que aquele trabalhador do distrito ele tenha o seu deslocamento garantido já através desse transporte especial. E esse índice não chegou a ser tão elevado. É por isso que Manaus está em 8º lugar. Porque Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, elas ocupam os 3 primeiros lugares, como Maceió, Salvador,
Belo Horizonte, né, Fortaleza, ocupam esses lugares acima de Manaus por um motivo muito simples. Lá, o transporte urbano convencional, seja ele através do trem, como no caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, o metrô, o ônibus convencional, ele não é suficiente para haver o deslocamento da grande massa trabalhadora, né? E em Manaus, não. Nós temos um percentual destinado a mais, né? E isso, mais uma vez, nós observamos de que essa prática do transporte de fretamento que é oferecido ao trabalhador do distrito é um bem para a cidade, um bem para a economia da cidade, que faz garantir esses postos de trabalho diretos e os indiretos também, faz com que o distrito não pare, faz com que as nossas fábricas produzam, gerem impostos, gerem emprego, gerem renda e a economia roda de uma maneira significativa. Então, esse é também uma vantagem dessa questão. O outro lado, Patrick, são os congestionamentos, né? Os congestionamentos, a cidade de Manaus, ela é campeã em congestionamento, como Rio de Janeiro, como São Paulo, como Belo Horizonte, como as grandes cidades do Brasil, ela passa por esse processo. Por quê? Porque ela efetivamente ainda não priorizou o transporte coletivo como o seu modo de transporte principal, tanto do aspecto operacional como do aspecto de política pública, para que o nosso sistema viário seja ocupado pelo ônibus que transporta mais de 250 pessoas por viagem, por dia, para que ele vá optar pelo transporte individual, que transporta uma ou duas pessoas por viagem por dia. Então, vai competindo no nosso sistema viário. Então, você veja, quando enrola todo o sistema. Ontem foi um dia, Patrick, eu estava acompanhando você ontem, a sua aflição, naquela chuva, a gente reclamava que na estiagem o trânsito estava congestionado, mas ontem foi um pânico geral, porque os semáforos não funcionaram, não tinha o agente de trânsito em cada interseção importante para dar fluidez ao trânsito, desenrolar aqueles gargalos que se fizeram ontem em toda a cidade, e é um caos total, né? E, ou seja, prejudica quem está dentro do automóvel, prejudica quem está dentro do ônibus. O congestionamento sempre vai ser maléfico à economia. Por quê? As pessoas perdem mais tempo, aumenta o seu nível de estresse, as pessoas ficam mais irritadas, as pessoas ficam num comportamento muito agressivo com toda a população para com o trânsito em comum. Então, ele é maléfico sobre todos os aspectos, né? Então, esse é um aspecto que nós temos que destacar nessa ligação entre congestionamento, acesso aos postos de trabalho, acesso às procuras de trabalho, ocupação urbana, quem mora longe, quem mora perto, quem mora no centro e quem mora na periferia, Patrick. Manuel, você falou de você citou trem, você citou metrô, por exemplo. Aí eu não vou nem entrar na questão da viabilidade disso ser implementado aqui em Manaus, né? Tanto o trem quanto o metrô. Mas me parece que, e esse é um pensamento meu, que se nós tivéssemos mais opções de transportes coletivos, vários desses problemas, se não resolvidos, seriam pelo menos amenizados. Hoje a gente tem o ônibus, né, como opção de transporte público, que não é lá dos melhores, por isso as pessoas acabam escolhendo o transporte pessoal, particular, os carros, né? Eu penso que se tivéssemos mais opções, muitas pessoas desistiriam do seu transporte particular. Eu sou uma delas, por exemplo. A gasolina é cara. Eu super usaria o transporte coletivo, seja qual meio for disponibilizado, se ele for um transporte confortável, se ele for um transporte rápido. Não é o caso, né? Então a gente tem que gastar
com o transporte por aplicativo, por exemplo, que também não é barato se for feito diariamente. Temos que gastar com gasolina, com combustível, que é cada vez mais caro. Então eu penso que se tivéssemos mais opções e um transporte de melhor qualidade, até o congestionamento poderia ser amenizado. Qual é a viabilidade, Manuel, na sua visão, de se implantar um sistema diferente de transporte coletivo ou até de melhorar o transporte que a gente já tem? É possível fazer isso? Claro, Patrick, nenhuma cidade do mundo ela resolveu o seu problema de mobilidade, o problema de deslocamento das pessoas, com um sistema único de deslocamento da população. A população ela tem o direito de escolher por onde deve andar. Ela deve escolher o melhor trajeto, a melhor tarifa, o tempo que ela se desloca, o nível de conforto. Ou seja, você veja que hoje as pessoas já escolhem naturalmente, Patrick. Quem tem um pouco mais de renda vai no seu carro, um motorista inclusive. Quem não tem isso, ou vai num aplicativo. Ou seja, ela vai por todos os modais existentes fora o transporte coletivo urbano. Por quê? Ela está à procura do conforto, ela está à procura da eficácia, ela está por conta de não perder tempo. E você foi brilhante quando coloca de que sempre tem que ter uma alternativa para que a pessoa possa se deslocar. Não tenha dúvida, Patrick, que nós precisamos fazer alguns deveres de casa, nós precisamos fazer algumas coisas básicas que nós já fizemos alguns anos atrás e que não houve continuidade em prioridade na operação ao transporte público, porque nós já tivemos rodando em Manaus mais 1.800 ônibus no transporte urbano convencional, nós já tivemos faixas exclusivas, nós já tivemos corredores exclusivos de ônibus, nós já tivemos ônibus com ar-condicionado, nós já tivemos transporte alternativo com ar-condicionado só com pessoas andando sentadas, e isso não teve continuidade, não teve aprimoramento. E a gente olha para o lado, vai para Curitiba, vai para Goiânia, né? Nós verificamos que essas cidades, elas dão opções do ônibus convencional, do ônibus especial, do ônibus com ar-condicionado, do ônibus executivo. Elas vão optando, né, em cidades maiores como São Paulo, o metrô, o trem, enfim, dependendo da viabilidade econômica, e isso é a maneira de se viabilizar uma maneira mais digna, mais confortável, uma maneira mais eficiente e mais democrática para a população se deslocar. Por quê, Patrick? Infelizmente, as cidades brasileiras, elas são ocupadas assim. Quem é pobre mora na periferia. Quem é bastardo, ele mora em lugares, em nichos, que são verdadeiras ilhas, oásis na cidade como um todo. Na realidade, essas pessoas, elas vivem nesses guetos, ou para o bem ou para o mal. E no momento em que vão se deslocar, na realidade, leva vantagem quem tem o maior poder aquisitivo. É por isso que, além da alternativa, tem que ter, Patrick, vontade política de priorizar a quem eu quero atender. Se eu quero atender 65% da população que depende do transporte coletivo, ou se eu quero atender 25% da população que utiliza um transporte seletivo, que exclui as pessoas, que segrega as pessoas e que não integra a cidade como uma cidade acessível, sustentável e, acima de tudo, segura e confortável. Manuel Paiva, te agradeço pela conversa de hoje, meu amigo. Grande abraço, boa terça e até a próxima. Um forte abraço, Patrick, aos ouvintes e até a